E além dessa questão política, o governo brasileiro já admite repassar a outro país a custódia da embaixada da Argentina, mas quer evitar uma possível invasão. Para analisar esse cenário, a nossa entrevistada agora é especialista em relações internacionais, professora Fabiana Oliveira. Tudo bem, professora? Como sempre, muito obrigado pela gentileza. Bem-vinda. Olá, Thiago, tudo bem? Boa noite. Eu que agradeço pelo convite uma vez mais. Muito obrigado. Eu queria começar perguntando sobre essa questão da embaixada. A que compete o Brasil agora? O que o Brasil deve fazer nesse momento? Porque há uma preocupação do governo brasileiro de que essa embaixada seja invadida. A imprensa local diz que as forças de Maduro se retiraram do local, ou pelo menos das proximidades dessa embaixada. Mas de que maneira é possível se desenrolar esse incidente diplomático, se é que a gente pode chamar assim? De fato, agora a melhor solução seria que o governo argentino, liderado pelo presidente Javier Milei, indique um terceiro país que possa assumir, então, a custódia da embaixada argentina. Então, o governo brasileiro já foi oficialmente notificado de que ele não pode permanecer custodiando essa embaixada. A alegação do governo venezuelano é de que eles têm provas de que essas seis pessoas que estão refugiadas na embaixada, que são ligadas à principal líder da oposição, a Maria Corina Machado, aparentemente existiriam provas de que eles estão envolvidos em planos de atentados terroristas, inclusive de magnicídio contra a figura do presidente que acaba, né, a princípio, é confirmado na Venezuela como presidente eleito, né, o Nicolás Maduro, e a vice-presidente, né? E, professora, a gente vem discutindo aqui já há muito tempo sobre o posicionamento do governo brasileiro em relação ao que se passa na Venezuela desde a eleição. E há um debate também. A senhora acredita que o Brasil poderia tomar alguma atitude, alguma decisão mais extrema, retirando até a embaixadora do Brasil na Venezuela? Isso é possível? Isso criaria um incidente diplomático muito grande ou não? Isso parece pouco provável, né? Seria sempre uma possibilidade, mas parece muito pouco provável, por uma série de razões. A primeira é que esse tipo de pressão não exerceria nenhuma influência de fato, né, na evolução do processo na Venezuela, né? Não faria com que o governo venezuelano flexibilizasse as suas posições atualmente. Então, seria apenas uma ação para atender, de certa maneira, algumas pressões que se dão tanto no nível doméstico quanto com respeito a algumas parcerias externas do Brasil também. A outra questão é que o Brasil, como um líder regional, né, como a principal liderança da América do Sul, o Brasil ele é ainda um dos principais interlocutores com o governo Nicolás Maduro, juntamente com o governo do Gustavo Petro na Colômbia. O que, obviamente, gera aí alguns ônus, né, alguns problemas para o governo brasileiro, porque o governo brasileiro vai ficando cada vez mais constrangido, né? Mas de fato é isso, essa interlocução ela é fundamental, porque independente dos resultados dessa eleição, quem governa a Venezuela de fato é o governo Nicolás Maduro, e nós temos uma fronteira enorme com a Venezuela. E o governo brasileiro parece bastante convencido de que o endurecimento do isolamento da Venezuela ou a retomada de sanções apenas agravaria a situação da crise humanitária e poderia resultar na retomada da crise migratória que a gente assistiu nos últimos anos, né, e que já levou a quase 8 milhões de venezuelanos a deixarem o país. Bom, para você que chega agora acompanhando o Jornal Jovem Pan, nós estamos conversando com a professora Fabiana Oliveira, especialista em relações internacionais, falando sobre a crise na Venezuela e esse incidente envolvendo o Brasil, a embaixada na Argentina também. E, professora, eu queria perguntar o seguinte sobre o papel da oposição na Venezuela agora. Maria Corina Machado está no país, como nós já destacamos aqui, num local desconhecido. Ela participou, inclusive, de um evento online. Fez algumas críticas, obviamente, como ela sempre faz, e o candidato Edmundo González, que, segundo o governo venezuelano, perdeu a eleição, agora está na Espanha, asilado politicamente. De que forma a oposição vai conseguir trabalhar dessa maneira e criticando o governo de Nicolás Maduro? Se é que vai conseguir trabalhar, né? Aparentemente, o cenário que se desdobra aqui é o de que a saída do Edmundo González da Venezuela enfraquece, num primeiro momento, a oposição, né? Inclusive porque isso não vem acompanhado, por parte do governo Pedro Sánchez na Espanha, não vem acompanhado de um reconhecimento da vitória do Edmundo González nas eleições.
O governo espanhol continua nessa posição, acompanhando um pouco a postura do Brasil, a postura da Colômbia, de não reconhecer o Nicolás Maduro como presidente legítimo, mas tampouco afirmar reconhecer o Edmundo Gonçalves. Então, o próprio Edmundo Gonçalves ainda não deu entrevistas oficiais, né? Então, ele está aguardando se reunir primeiro com o premier espanhol, né, que está numa visita à China. Então, esse encontro deve acontecer depois da quinta-feira. Mas, a princípio, o que a gente observa é uma tendência que essa centralidade da oposição volte para o colo da Maria Corina Machado, que é, de fato, o nome principal, né? O Edmundo Gonçalves era totalmente desconhecido até que a candidatura dele fosse confirmada há alguns meses, né? Mas a questão, professora, é se ela corre algum tipo de risco, né? Porque ela continua sem aparecer publicamente. Qual é o risco que ela pode correr ainda nesse momento? Porque o clima continua muito pesado, ainda as consequências da eleição na Venezuela, professora. Bom, é muito difícil afirmar com certeza, né? Porque o governo Nicolás Maduro entrou numa situação em que fica difícil prever, né, quais serão os próximos passos. Se a gente observa, né, considerando o passado recente, o governo Nicolás Maduro, por exemplo, não havia tentado prender ou então a pessoa que se apresentava como presidente legítimo da Venezuela, né, que era o Juan Guaidó, apesar da retórica. A retórica era sempre muito dura, havia muitos mandados de prisão contra o Juan Guaidó e ele nunca chegou a ser preso. Então, existe uma possibilidade de que a mesma coisa pudesse acontecer com a Maria Corina Machado. Mas, de qualquer maneira, é uma situação bastante complicada. Né? Ela está constantemente sob assédio judicial e precisa permanecer escondida. O que ela afirmou é que ela não deve sair do país. Mas a gente precisa efetivamente aguardar para ver as próximas cenas. Porque até há uma semana, o Edmundo Gonçalves também dizia que não deixaria o país, né? E aí, finalmente, ele acabou entrando na embaixada primeiro da Holanda e logo depois pedindo esse asilo para a Espanha, né? Então, a gente vai precisar aguardar. Lógico. E mais uma questão, professor. A pressão internacional, Estados Unidos, União Europeia, a Organização dos Estados Americanos, essa pressão adianta alguma coisa? Ou seja, porque não vai haver qualquer mudança política no país? Até na semana passada, o presidente Nicolás Maduro falou que se ele for substituído é só por outro chavista, né? E aí fica esse impasse que talvez nunca vá se resolver tão cedo. No primeiro momento, os países principalmente os países da União Europeia, eles parecem apostar em negociar uma flexibilização da postura do governo. Realmente parece muito pouco provável a possibilidade de se remover o Nicolás Maduro do poder, que ele efetivamente reconheça, né, a derrota nessas eleições, ou que convoque novas eleições ou qualquer coisa similar. A própria oposição também já disse que não participaria de um novo processo eleitoral, né, liderado aí pelas forças chavistas, organizado pelo governo Nicolás Maduro. Então, países como os países da União Europeia parecem mais convencidos da viabilidade de se tentar negociar uma flexibilização, uma suavização dessa guinada autoritária do governo Nicolás Maduro. Então, por exemplo, que se suaviza essa perseguição à oposição ou a repressão aos protestos populares, né? Por outro lado, a gente tem a postura dos Estados Unidos, que sim tem sido uma postura um pouco mais dura, uma subida de tom. Então, se reconhece, então, Edmundo Gonçalves como presidente legítimo da Venezuela, em detrimento do governo Nicolás Maduro. E, recentemente, a gente teve aquela cena do jato presidencial do Nicolás Maduro sendo apreendido por autoridades americanas na República Dominicana. Mas sim, é um ano eleitoral também nos Estados Unidos, então qualquer política mais sólida com respeito à Venezuela a gente só vai ver se desenhar a partir do ano que vem. Professora Fabiana Oliveira, especialista em relações internacionais, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco na Jovem Pan e até a próxima. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada.